1 de Pedro, capítulo 1, de 17 a 21. Diz assim: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Santo Deus, eterno Pai, nós queremos rogar ao Senhor que a Tua palavra, ela seja, ó Deus, nesse momento, entregue com o Teu poder, na força do Teu poder. Que, ó Deus, à medida que nós somos expostos à palavra, ela exponha o nosso pecado e traga em nós a necessidade do arrependimento. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Irmãos, quando eu era criança, na verdade não quando eu era criança, mas na cidade que eu cresci, na cidade de Canindé, no interior do Ceará, havia ali naquela cidade, isso é muito comum no interior, alguns ambientes que eram característicos eram ambientes que eram considerados lugares... Desculpe, irmãos. Eram considerados lugares que crente não ia. Então, assim, por exemplo, a Praça Doutor Arames, é a maior praça da cidade, lá de Canindé, e ir para a praça, lá nessa minha cidade, é considerado coisa que só descrente faz. É lugar de descrente. Ir para a praça é lugar de descrente. E eu lembro de uma determinada fase da minha vida, especialmente na minha adolescência, que os meus amigos iam sempre para a praça. Então era coisa assim que durante a semana, na escola, eles ficavam, vai para a praça hoje, vai para a praça hoje, e eu nunca ia, porque eu era crente, e crente não vai para a praça. Mas, em uma determinada fase da minha vida, quando os meus pais viajavam, eu ia para a praça, eu e meus irmãos. A gente tinha só 1 ano de idade de diferença, então a gente ia para a praça, a gente começava a fazer isso escondido. Eu lembro também que a Praça Doutor Arames, ela fica no caminho da igreja. Então, quando a gente ia para a praça e era um final de semana, ou durante a semana com alguma programação da igreja, a gente sempre ficava de olho, eu sempre ficava de olho, se o pastor não ia passar ali na praça. Eu sabia que era caminho dele. Então, se o pastor, algum irmão da igreja, eu ficava sempre atento de olho, porque se eu visse de longe eles vindo, eu arrumava um jeito de me esconder ali na praça, para que eles não vissem. E em uma ocasião que eu estava nessa praça, uma moça chegou para mim e perguntou se eu tinha saído da igreja, porque ela sabia que eu era crente, praça não é lugar de crente. Aí ela chegou para mim e me perguntou se eu tinha saído da igreja. E naquele momento, quando eu percebi que ela sabia que eu era da igreja, estava na praça, e ela achava que por isso eu tinha saído da igreja, aquilo me deixou muito embaraçado, muito envergonhado naquele momento. E o nome que se dá, pessoal, a essa atitude de você deixar de fazer coisas ou fazer coisas, no caso, eu ficar preocupado com o que os outros vão pensar a meu respeito e por isso fazer escondido, e também ficar preocupado em agradar os meus amigos, em
me identificar e fazer parte do grupo e então ir para a praça. O nome que se dá a isso é temor dos homens. É quando você leva a sério o que os outros vão pensar, onde as suas decisões elas são tomadas de acordo com aquilo que as pessoas vão pensar a seu respeito. E então isso tem dois aspectos, dois lados. Por um lado, você, com medo do que as pessoas vão pensar, faz algumas coisas escondido, sem que as pessoas saibam, porque você tem medo do julgamento das pessoas. Então, como você tem medo do que vão achar a seu respeito, você faz escondido. Outras coisas, como você deseja a aprovação das pessoas, aí você faz junto com elas. O nome disso é temor dos homens. Ou seja, nós nos comportamos de acordo com aquilo ou de acordo com quem nós tememos. Temor dos homens é o que todo mundo faz. O mundo em que nós vivemos é marcado por isso. As pessoas são constantemente preocupadas com o que os outros acham a seu respeito. Inclusive, isso é a essência, isso é a mola central das redes sociais. Essa interação do que os outros vão pensar, das curtidas, compartilhamentos e tudo mais. Por quê? Porque isso é o que todo mundo faz. Todo mundo tem temor dos homens. Todo mundo está preocupado com o que vão achar a seu respeito e por isso ou fazem coisas escondidas ou fazem coisas que os outros também fazem. E o texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, ele nos ensina a ajustarmos isso. Ele nos ensina, aqui o apóstolo Pedro, ele tem trabalhado na sua carta, a ideia de que nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, nós vivemos em um constante estado de exílio. Nós somos deste mundo, nós vivemos neste mundo, nós trabalhamos aqui, nós convivemos com as pessoas daqui, mas nós não somos daqui. Ou seja, embora haja certas coisas que você compartilha em comum com as pessoas dessa vida, com as pessoas desse mundo, há certos elementos que você não compartilha. Há certos elementos em que você é diferente. E você é diferente porque você foi chamado por Deus para fazer parte do seu povo. Então, se você faz parte do povo de Deus, então você vive neste mundo, mas em determinados aspectos fundamentais você é diferente deste mundo. E aqui nos versículos 13 a 16, que foi o assunto do meu último sermão em Pedro, eu mostrei para vocês duas dessas diferenças. A primeira delas é que o crente no Senhor Jesus Cristo, ele tem esperança. Isso é algo que nos diferencia das pessoas. As demais pessoas deste mundo, ela tem suas diversas esperanças. Às vezes nem esperança tem. Mas nós que somos crentes, nós temos a esperança de Jesus Cristo, que um dia nós viveremos com Jesus, e isso faz toda a diferença. Também eu mostrei para vocês que uma outra diferença que nós temos é a santidade. O crente, ele se preocupa em viver a santidade, porque o seu Deus é santo. Sede santos, porque eu sou santo. Então, o nosso procedimento, ele se interessa que o seu procedimento seja santo, seja diferente. E o texto que nós acabamos de ler, fala então de uma terceira diferença. E a diferença é que é o temor a Deus. Algo que nos diferencia também como parte do povo de Deus, é que nós tememos a Deus. Nós levamos Deus a sério. Veja que no versículo 17, essa é a declaração principal. Quando ele diz, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Perceba, nós somos peregrinos neste mundo.
Nós vivemos neste mundo, nós compartilhamos das coisas deste mundo, mas nós estamos aqui como peregrinos. Então, o que marca-nos, o que nos marca como peregrinos? O que nos destaca? O que faz com que nós não sejamos apenas mais um como os outros, mas alguém diferente, alguém peregrino? Ele diz: portai-vos com temor, temor a Deus. Então, esse temor dos homens, de levar a sério o que os outros vão pensar, isso é o que todo mundo faz. Ser diferente é ser temente a Deus. É isso que eu gostaria de enfatizar aqui para os irmãos nessa noite. Que ser diferente neste mundo é ser temente a Deus. E nesse texto aqui, onde o apóstolo Pedro nos chama a sermos diferentes, sendo tementes a Deus, ele faz isso, meus irmãos, nos apresentando aqui duas razões pelas quais nós precisamos ser tementes a Deus e diferentes neste mundo. A primeira delas está no versículo 17, quando ele diz o seguinte: se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, nós devemos viver em temor, nós devemos ser diferentes, tementes a Deus, por causa daquilo que Deus é para nós. A forma que nós enxergamos a Deus resulta em uma forma diferente de enxergar nosso comportamento. Perceba que Pedro, ele diz: sim, invocais como Pai. Ou seja, ele chama a nossa atenção para a nossa relação com Deus como Pai, para a relação de paternidade que Deus tem para conosco. E aqui na sua carta, Pedro já havia chamado Deus de Pai duas vezes. A primeira delas no versículo 2, quando ele diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E a segunda no versículo 3, quando ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses dois versículos, meus irmãos, quando Pedro chama a nossa atenção para que Deus é o nosso Pai e o Pai de Jesus Cristo, ele está querendo falar da nossa relação familiar com Deus. O pai, ele é o chefe da casa. Ele é aquele que deixa seu pai e sua mãe e começa uma nova família unindo-se à sua esposa. Então, o pai é aquele que produz uma nova família, produz uma nova casa. E a casa de Deus é o seu povo. Deus habita no meio do seu povo. Nós que somos o povo de Deus, nós somos a sua casa. E é por isso que Deus é chamado de Pai. Porque nós estamos e fazemos parte do seu povo, da sua casa. E Deus é o nosso Pai, porque nós estamos unidos ao seu Filho Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos a família de Deus. Nós somos parte da casa que Deus construiu. Porém, ao chamar a atenção à paternidade de Deus, que tem diversos aspectos, diversas implicações, a que Pedro está nos chamando a atenção é o fato de que, se Deus é o Pai e, portanto, o chefe da casa, Ele é quem estabelece as regras da casa. Veja que ele diz: se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Então Deus, ele é um Pai que é também juiz. Ele é o Pai que estabelece as regras e ele verifica se as suas regras estão sendo cumpridas.
E esse seu ato de verificar, ele é reto. Deus, ele não é um juiz corrompível. Deus não é como os nossos juízes aqui no Brasil, que de acordo com os seus desejos, de acordo com as suas influências, e muitas vezes de acordo com quem ele está julgando, se é um rico ou se é um pobre, muitas vezes de acordo com quem ele está julgando, se é alguém do seu interesse político ou não, ele julga parcialmente, ele ajuda um e não ajuda outro. Esse é o tipo de juiz típico deste mundo. Mas Deus, ele é um pai que é um juiz justo. Ele não faz distinção entre você e eu na hora de avaliar o nosso comportamento. Ele não é como nós pais terrenos somos. Eu lembro muito bem que a minha esposa Sanabe às vezes reclamava comigo. Ela dizia: por que você às vezes é rigoroso com o Benjamin, com umas coisas, mas quando o João faz o mesmo, você não é tão rigoroso assim? Porque nessa relação de paternidade, a gente muitas vezes leva em conta o afeto, né? Assim, o jeito, às vezes no meu caso o João era a própria safadeza do João, de saber o que fazer para fugir do castigo, enfim, então isso acontece. Nós seres humanos somos falhos, nós fazemos acepção de pessoas, mas Deus não faz. E Deus então, ele julgará a todos nós segundo as nossas obras. Deus vai identificar para nós quem nós somos através daquilo que nós fazemos. E aqui eu peço que você preste bastante atenção. Em 1 Pedro, eu peço inclusive que você passe aí a sua Bíblia mais para frente, para um texto em que Pedro explica mais essa questão do juízo que Deus fará sobre os crentes. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Do 17 ao 19. Desculpe, 17 e 18. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. O que é que Pedro está dizendo aqui? Que haverá um juízo futuro, que Deus um dia haverá de julgar as pessoas. E para aqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo, o que evidenciará que eles são crentes são as suas obras. Então, no dia do juízo, o que será levado em conta para mostrar que de fato você creu em Cristo como Salvador? É a sua vida, são as suas obras. Mas o que será levado em conta para mostrar que você não obedece o Evangelho e, portanto, você é um ímpio, também são as suas obras. Por quê, pessoal? Porque na Bíblia, aquilo que nós fazemos é característico daquilo que nós somos. Então, se você é casa de Deus, você vai ser salvo. As suas obras serão julgadas e você será salvo. Mas se você não é do povo de Deus, mesmo que você ache que é, mesmo que você pense que é, mas as suas obras o acusam, as suas obras contam contra você, no dia do juízo isso ficará bastante evidente. Será um julgamento para revelar quem de fato obedece ao Evangelho e quem apenas brinca de ser crente, quem apenas diz que é crente ou diz que obedece ao Evangelho, mas a sua vida conta a favor ou contra. Portanto, Pedro aqui está nos ensinando que a forma como nós encaramos a Deus como um pai que estabelece as regras
e que verifica se as suas regras estão sendo cumpridas. Isso nos leva a viver tementes a Deus. Temer a Deus é, portanto, uma marca daqueles que entendem que o seu relacionamento com Deus é um relacionamento com um Pai. E eu lembro, meus irmãos, de um programa de TV que eu assisti há muito tempo atrás, que ilustra muito bem isso. Era um programa muito interessante, onde eles pegavam 2 filhos de países diferentes. E nesse dia, o que eu assisti, era um rapaz de uma família da Inglaterra e um rapaz de uma família de negros evangélicos norte-americanos. E eles então pegavam esses 2 rapazes e trocavam de família. Esse negro evangélico indo para uma família extremamente liberal na Inglaterra, e esse rapaz de uma família bem liberal da Inglaterra indo para uma família bastante rigorosa na sua vida religiosa, digamos assim. E é interessante que no começo, esse rapaz vindo da Inglaterra, ele se revoltou completamente, porque ele não tinha regras na casa dele. Na verdade, na casa dele, eles privilegiavam a liberdade. Você seja quem você quiser. Você é livre para assistir e fazer o que você quiser. Mas quando ele chega numa casa onde tem um pai que leva a sério as coisas e estabelece regras, ele se revolta. Ele fica, eu lembro muito bem, nesse programa, dele fazendo várias coisas para provocar e mostrar a sua revolta contra o chefe da família. Até que um dia, o pai pegou o menino pelo braço e levou ele para fora de casa. E disse, você agora vai ficar aí, você está expulso dessa casa, mas no dia que você quiser voltar, você bate na porta e você diz o seguinte, olha, eu quero voltar, mas agora eu estou disposto a obedecer suas regras. E ele ficou lá fora, e o programa mostrou que foram horas. O rapaz ficou horas e horas lá fora de casa. Até que ele se tocou, caiu na real, bateu na porta e disse, eu vou me submeter às regras. Para encurtar a história, meus irmãos, ele passou vários dias obedecendo as regras, o ritmo da casa, as questões morais, orar antes da refeição, ler a Bíblia, todas essas coisas ele obedeceu. No final das contas, o rapaz que tinha ido para a família da Inglaterra não via a hora de voltar. E o rapaz que veio da Inglaterra não queria voltar para sua antiga família. Por quê? Porque ele percebeu que a existência de regras colocadas por um pai amoroso, elas são boas, elas são protetivas, elas são regras para o bem dos seus filhos. São regras que não são limites, são cercas de proteção, para que você não caminhe para lugares perigosos. Então, quando o texto aqui diz que Deus é um pai que é juiz, ou seja, ele estabelece as regras, como pai, o que Pedro está nos dizendo é que as regras que o Senhor estabelece, meus irmãos, são regras boas, que seguir as regras de Deus nos protegem, é para o nosso bem, são regras de um pai amoroso. E aí, é importante salientar aqui, essa ideia que ficou extremamente popularizada no meio evangélico, que ser crente é você aceitar Jesus. Ou seja, você aceita Jesus e isso garante para você. Está tudo certo, está garantido, o céu é seu. Toma que o céu é seu, aceitou Jesus, está tudo certo. No entanto, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui com Pedro é que se houvesse uma situação em que no dia do juízo Deus fosse fazer uma pergunta, a pergunta não seria: você aceitou Jesus como Salvador? Percebem? O julgamento não é segundo
aquilo que a gente aceita Jesus como Salvador. O julgamento é segundo as nossas obras. Por quê, meus irmãos? Será que é porque a salvação é por obras? Absolutamente. A Bíblia diz totalmente o contrário disso. A salvação é pela graça mediante a fé. Isso não existe dúvidas. No entanto, a salvação é por obras, porque são as obras que no final das contas mostram se você de fato tem fé. É quando você anda de acordo com as regras do Pai que mostra que você vive naquela casa, que você é membro daquela casa. Que não adianta você dizer que o meu pai é esse, se você não segue as regras dele. Nós precisamos nos preocupar então, em ter uma vida que exibe que Deus é de fato nosso pai e que nós somos membros da sua casa. E como é que nós vivemos uma vida assim? Seguindo as suas regras, obedecendo, levando a sério aquilo que ele estabeleceu para nós. E isso, meus irmãos, implica no final das contas para nós, que nós precisamos, portanto, ajustar as nossas decisões, não ao temor dos homens, mas ao temor a Deus. Não àquilo que os homens podem achar de nós, mas levar a sério o que Deus acha a nosso respeito. Nós precisamos aprender a levar Deus a sério. Que a opinião de Deus, que as regras de Deus, elas são importantes e elas precisam ser cumpridas. Que aquilo que Deus diz na sua palavra não são meras coisinhas religiosas. Não. São as suas regras que são amorosas. Quando Deus diz, por exemplo, que o marido deve amar a sua esposa e a esposa deve respeitar o seu marido, que o marido deve dar a sua vida pela sua esposa e a esposa deve ser submissa ao seu marido. Deus não diz isso, meus irmãos, porque Ele é um Deus tirano. Não, Deus diz isso porque é um Deus que nos protege, que uma família fazendo assim, ela é uma família protegida. Quando Deus diz que o casamento é o ambiente adequado para o relacionamento do homem com a mulher, que todas as vezes que o homem ou a mulher vê ou toca ou pratica a imoralidade fora do ambiente do casamento, isso é ruim, isso é pecado. Isso, Deus não fala isso porque Deus é retrógrado, ou não, é porque isso é bom, isso nos protege, isso cuida de nós. Quando Deus, meus irmãos, diz para que nós cuidemos dos nossos olhos, cuidemos contra a ganância, para que você não viva querendo consumir, querendo a vaidade, é porque isso é bom. Muito embora as pessoas do mundo, dessa vida, digam, não, seja assim. Isso é que é legal. Na sua faculdade, na sua escola, talvez na sua família, as pessoas vão lhe incentivar a ser assim. Mas Deus precisa ser levado a sério. Não podemos brincar de ser crentes, meus irmãos. Não podemos. O cristianismo não suporta, a fé cristã, a estrutura de igreja suporta, mas a fé cristã, andar com Cristo, não suporta essa ideia de você ser um cristão que não leva Deus a sério. Onde você diz que é cristão, mas você mesmo estabelece o que você vai ou não vai fazer, de acordo com o que você quer ou não quer agradar os outros ou a si mesmo. Deus é quem precisa ser levado a sério. E só um adendo aqui. Sempre que a gente fala do julgamento de Deus, nós precisamos tomar cuidado com essa ideia também do Deus é quem me julga. Às vezes a gente gosta de usar essa, né? Eu vou fazer isso e eu não estou nem aí para o que vão pensar, porque quem me julga é Deus.
Uma vez eu conheci um rapaz, e esse rapaz, a gente estava conversando, e ele disse o seguinte: olha, eu durmo com a minha namorada. E ele é crente, tocava no louvor da igreja lá, me lembro perfeitamente. E ele crente, tocava no louvor, do ministério de louvor e tudo. E ele dizia: não, eu durmo com a minha namorada. Aí eu: cara, como é que tu fala isso na maior naturalidade? Eu disse: cara, eu sou homem. Ele dizia: eu sou homem. Isso é o que eu não consigo resistir. E então a única coisa que eu faço é, quando Deus for me julgar, eu assumo as consequências. Ele dizia desse jeito. Agora ninguém tem condições de me julgar. Ninguém tem moral para me julgar. Quem me julga é Deus. Essa frase, quem me julga é Deus, jamais deveria ser base para que nós possamos agir como nós quisermos, meus irmãos. Isso deveria ser base para que nós ajamos como Deus quer agir. Quando você diz que você vai fazer algo porque Deus é quem me julga, lembre-se que Deus é seu Pai. E que se você não está fazendo as coisas como Deus quer que você faça, não apenas você está traindo o seu Pai, como você está se colocando nas mãos de um justo juiz, que no final das contas pode dizer para você: afasta-te de mim, eu nunca te conheci. Então, por conta disso, precisamos levar Deus a sério. Deus precisa ser levado a sério por aquilo que Ele é para nós. E também, meus irmãos, em segundo lugar, Pedro nos ensina aqui que Deus precisa, que nós precisamos temer a Deus por causa daquilo que Ele fez por nós. Não apenas daquilo que Ele é para nós, mas daquilo que Ele fez por nós. Versículo 18, após dizer aqui que nós devemos nos portar com temor, ele vai então dar uma segunda razão. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, Pedro aqui está nos dizendo que nós precisamos nos portar com temor a Deus, sabendo que Deus nos resgatou. Então não é apenas aquilo que nós invocamos, mas também o que Deus fez por nós. Deus nos resgatou e por isso nós precisamos temer a Deus. E aí ele vai aqui nos explicar o preço que foi pago para o resgate. Depois ele nos explica de que nós fomos resgatados e o resultado disso. Perceba então aqui em primeiro lugar o preço que foi pago. Essa ideia de resgate, meus irmãos, você já deve ter familiaridade com isso, vem do comércio de pessoas daquela época. Diferentemente de hoje em dia, que o comércio de pessoas, ele é mascarado pelas questões trabalhistas e tudo, porque no final das contas, quando um patrão chega para você e diz: olha, eu venho para a minha empresa que eu lhe pago mais, ele está comprando você, né? Então só muda os nomes. Naquela época existia isso, a pessoa comprava outra pessoa, e se eu quisesse resgatar essa pessoa, para mim, eu precisava pagar o preço devido. Então aqui está dizendo que Deus pagou um preço pelo nosso resgate. Nós tínhamos um outro Senhor, nós vivíamos debaixo de um outro Senhor, e Deus foi lá e pagou o preço. No entanto, o preço que foi pago por nós não foi ouro e prata. E só para sua curiosidade, de acordo com alguns estudiosos, Pedro está utilizando aqui a prata e o ouro, porque naquela época a prata e o ouro estavam em baixa, por conta da alta inflação do governo de Nero. Olha como a situação deles era bem parecida, né? O real hoje tem um poder de compra muito fraco. Assim também, a prata e o ouro naquela época de Pedro estava com o seu poder de compra em baixa.
E assim o que Pedro estaria dizendo é que Deus não utilizou essas coisas que se desvalorizam, essas coisas humanas que têm seus valores transitórios e que podem perder o seu valor com o tempo. Não, Deus utilizou o sangue do seu Filho, o sangue de um cordeiro sem defeito, o sangue do Messias, o sangue de Cristo. O nosso resgate, meus irmãos, foi um resgate pago com o sangue do cordeiro, o sangue do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Perceba, Pedro fala isso porque o negócio é sério. É sério, meus irmãos. O que Cristo precisou fazer para que você fosse parte do povo de Deus não foi pouca coisa, não. Certo? Foi o seu sangue que foi derramado. É sério. Não é oba-oba. Cristianismo não é oba-oba. É uma religião, é uma crença, é uma forma de viver que começa com um derramamento de sangue. É um negócio sério. Foi o sangue do Cordeiro. E esse foi o preço. Então, de que nós fomos resgatados? Isso é o que eu acho mais interessante nesse texto, porque o Novo Testamento normalmente diz que nós somos resgatados de Satanás, que nós somos resgatados do pecado, mas nesse contexto, Pedro fala aqui que nós fomos resgatados do fútil procedimento que nos legaram os nossos pais. O que ele quer dizer com isso? Ele está se referindo aqui, meus irmãos, ao paganismo da sua época. Na época de Pedro, nas sociedades greco-romanas, onde aquela igreja estava inserida, os pais ensinavam para os seus filhos, isso já há milênios, há centenas de anos, que você precisa ter o seu Deus, os seus deuses. Então as pessoas naquela época eram extremamente religiosas, elas iam para os templos, ela tinha ali a deusa Diana, Afrodite, Zeus, enfim, tinham todos aqueles deuses dos panteões gregos. Mas, moralmente falando, eles podiam viver da forma que eles quisessem. Eles tinham a sua religião, mas o seu procedimento era fútil. Eles viviam como quisessem. Naquelas sociedades, meus irmãos, o roubo era escancarado. Era muito comum as pessoas roubarem umas das outras. As questões imorais, de imoralidade, eram muito piores do que são nos dias de hoje. Moralmente falando, o mundo hoje está, de certa forma, mais correto em termos de direitos humanos, digamos assim, do que naquela época. Então, naquela época, o comportamento moral das pessoas era terrível. Isso era passado de pai para filho, de pai para filho. E o texto, então, aqui diz que Deus nos resgatou disso. Que uma vez que nós somos alcançados por Cristo, essa tradição ela é rompida. Esse legado ele é rompido. Agora, esse padrão de conduta recebido dos pais, ele se encerra e nós passamos a ter um novo padrão. E que novo padrão é esse? Versículo 20. Ele vai falar aqui do conhecimento de Cristo. Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém agora revelado no fim dos tempos, por amor de vós. Ou seja, Deus que havia preparado Cristo lá na antiguidade, lá na eternidade passada, agora então Ele nos revela Jesus. Ele traz o Messias e nos revela o seu Filho, Jesus Cristo, manifestado por amor de nós, para que nós agora possamos receber um novo legado. Não mais o legado dos nossos pais, mas o legado de Jesus Cristo. Para que a nossa conduta não venha mais do temor dos homens,
mas venha daquele que temeu a Deus até o fim, que é Jesus Cristo. E interessantemente, o apóstolo Pedro vai mencionar aqui, meus irmãos, os 3 elementos centrais da ética cristã: a fé, a esperança e o amor. Se você ler as cartas de Paulo, você vai perceber que Paulo volta e meia está comentando isso, sobre a necessidade que todos nós crentes temos de cultivar a fé, a esperança e o amor. Por quê? Porque essa é a base, esse é o padrão do nosso comportamento, do nosso procedimento. Ele fala que Jesus Cristo foi manifestado por amor de vós. Por meio dele nós temos fé em Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, para que a nossa fé e esperança estejam em Deus. Percebam aqui, nós temos amor, nós temos fé, nós temos esperança. Recebemos amor, recebemos fé, recebemos esperança. Por que ele está falando isso, meus irmãos? Porque esse é o nosso novo legado. Esse é o nosso novo padrão de procedimento. Nós vivemos em amor, nós vivemos em fé, nós vivemos em esperança. Esse é o padrão de conduta do cristão, por causa daquilo que Deus fez por nós, nos libertando do padrão de conduta deste mundo. Assim, a obra que Deus fez em nós, nos resgatando desse estilo, desses padrões de vida pecaminosos deste mundo, nos conduz a uma nova forma de viver. E por isso, nós precisamos viver de forma temente a Deus. Irmãos, interessantemente, quando Pedro escreve isso daqui, ele escreve para uma sociedade em que, de fato, os pais eram as grandes influências dos filhos. Os filhos adquiriam as profissões dos seus pais, a religião dos seus pais. Aquilo era marcante naquela sociedade. Mas hoje em dia isso não é mais tanto assim. E já faz um bom tempo que as coisas já não são mais assim. A maioria de nós não aprendemos a forma de viver, os nossos procedimentos, de fato, com os nossos pais. Os nossos pais têm a sua influência? Têm. Mas muitas vezes, quase sempre, eles não são a principal influência sobre nós. Hoje nós temos uma vida muito mais ampla, muito mais aberta, onde agora nós temos a escola, nós temos os amigos da rua, nós temos a faculdade, nós temos a televisão e nós temos as redes sociais. Um detalhe interessante é que, algum tempo atrás, eu e minha esposa, Sanave, a gente começou a perceber um detalhe que nos chamou a atenção, que nós somos cearenses, o nosso sotaque é cearense, vocês já devem ter percebido isso, né? Que eu não falo o di, o ti, que vocês falam, eu não digo oxibói, eu digo éguamá, certo? Eu sou cearense e eu não consigo me livrar disso. E a minha esposa, mais do que eu, o sotaque dela é ainda mais forte do que eu. O Benjamin nasceu, nós fomos embora para o Rio Grande do Sul. O Benjamin cresceu até quase os 7 anos de idade no Rio Grande do Sul. Nós viemos para cá, para João Pessoa, o João está crescendo, o Benjamin crescendo também. E nenhum dos dois tem nem o sotaque cearense, nem o sotaque gaúcho e nem o sotaque paraibano. Qual é o sotaque deles? Vocês sabem? É o do YouTube. É o do YouTube. A gente se deu conta disso. Eu não falo véi. A minha esposa não fala véi. Cearense não fala véi. E de onde é que os meus filhos... Ô véi. De onde é que eles... É do YouTube. Ou seja, nem mais o sotaque os filhos aprendem dos pais. É do YouTube. É dos youtubers, dos streamers e não sei o quê. E isso, meus irmãos,
E isso é muito mais forte nos dias de hoje. Hoje as pessoas estão repletas de influências do fútil procedimento deste mundo. Uma certa vez eu tomei a decisão pouco sábia de baixar o TikTok no meu celular. Eu baixei o TikTok porque todo mundo falava de TikTok. Você está no Instagram, os vídeos tudo tem a marca do TikTok, então tá bom, vamos lá para o TikTok. Meus irmãos, sem falso moralismo, eu não aguentei 10 minutos naquela rede social. E não acho, que o pastor é velho, não é acostumado. Não, eu não sou velho não, eu tenho 34 anos, certo? Eu não sou velho não. É porque é muita futilidade. É só porcaria, é só porcaria. Você passa um vídeo, passa outro, é porcaria, porcaria, porcaria. É imoralidade, é vaidade, é besteira, é besteira. A única coisa que eu vi lá que eu achei interessante foi uma propaganda. Uma propaganda de um evento que um cara ia fazer sobre como organizar as finanças. Foi o que salvou a minha experiência ali. Porque hoje em dia, as redes sociais, especialmente o cinema, a televisão, são esses grandes propagadores daquilo que Pedro chama de fútil procedimento. As pessoas celebram uma forma fútil de se viver, uma forma vã, sem virtudes, só baseada na vaidade, só baseada na imoralidade, na inutilidade. Eu e minha esposa decidimos tirar muitas das coisas que os nossos filhos assistiam no YouTube, porque era só bobagem, só tinha coisa fútil. O meu menino chegou ao ponto de não gostar dos presentes que ele ganhava, porque legal era aquilo que os youtubers tinham. A casa dele não presta, casa boa é a casa do youtuber. É muita futilidade, e isso está sendo ensinado, e é ensinado nas escolas, é ensinado nas faculdades, é ensinado pelos amigos, é ensinado e vai adiante, meus irmãos. E veja, isso não é de hoje. As redes sociais é a praça Doutor Arames dos dias de hoje, certo? Na adolescência, na juventude de muitos de vocês, era ir para uma praça, conversar besteira com os amigos, falar de imoralidade com os amigos, usar o que não presta, fazer o que não presta com os rapazes, com as meninas. Isso não é de hoje, meus irmãos. E o que nós vemos aqui no texto da palavra de Deus é que nós que somos crentes, nós precisamos romper com isso. Romper com esse legado de futilidades, de comportamentos, de padrões de comportamentos que não levam Deus a sério. Nós que somos alcançados por Cristo, nós temos novos padrões. Nós fazemos as coisas sob nova perspectiva. Por exemplo, o amor ao próximo. Você que é um crente no Senhor Jesus Cristo, e você vive escutando que você vive desejando ganhar dinheiro, tudo bem. Qualquer pessoa racional precisa desejar ganhar dinheiro, porque senão ela não come. Mas, nesse mundo, as pessoas desejam ganhar dinheiro por motivos fúteis, para esbanjarem e realizarem os seus próprios procedimentos fúteis. Mas o crente no Senhor Jesus Cristo, ele precisa aprender a fazer as coisas por amor. Então, por que eu quero ganhar dinheiro? Porque eu preciso amar as pessoas. E às vezes, para demonstrar amor pelas pessoas, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro para eu sustentar a minha esposa, para eu sustentar os meus filhos. Eu preciso de dinheiro para investir na obra missionária. Eu preciso de dinheiro para ajudar os pobres. Veja como muda o padrão. Não é mais essas futilidades do mundo, mas o desejo de amar o próximo, porque você também foi amado por Deus.
quando você pensa no seu corpo, quando você pensa nas questões... Tem crianças aqui, eu não consigo usar os termos que eu gostaria, mas vocês entenderam. Você pensa em fazer isso em amor ao próximo. Você não quer simplesmente sentir prazer, fazer aquilo que lhe dá prazer. Não, você pensa no próximo. Que cada clique que você dá num site imoral, cada toque que você dá em uma pessoa que não é seu marido e sua esposa, é um mal que você está fazendo para outras pessoas. E que por isso você não pode, porque você tem que amar as pessoas. Isso é o cristão, é a coisa cristã a se fazer, é amar o próximo. Além disso, o crente, ele vive com fé e esperança. Ele não é focado nas alegrias, e ele então se frustra quando o sofrimento vem, e então ele corre para o pecado como consolo para o seu sofrimento. Não, ele não sucumbe ao pecado para evitar os sofrimentos da vida. Ele tem fé, ele tem esperança, ele confia no Senhor, ele sabe que não importa o tamanho do sofrimento presente, nada pode se comparar com a glória reservada a nós no porvir. E isso faz toda a diferença, meus irmãos, na forma como nós vivemos. Isso é temer a Deus. Isso é levar Deus a sério. É você reconhecer que precisa viver de acordo com um novo padrão, estabelecido por Deus, o nosso Pai, o dono da nossa casa. Que precisa então lutar para se livrar desses hábitos pecaminosos adquiridos sob todas essas influências, mas nas quais nós crescemos. Por isso, para encerrar, meus irmãos, eu deixo aqui essa advertência para todos nós, para mim incluso. Vamos identificar em nossas vidas aquilo que nós temos feito, hábitos que nós temos cultivado, prática que nós temos adquirido, coisas que muitas vezes de fato nós herdamos dos nossos pais, de amigos, de outras influências, mas que não exibe temor ao Senhor, que não exibe que nós levamos Deus a sério. Vamos identificar essas coisas e vamos fazer o que for preciso para mudar isso, para tirarmos isso das nossas vidas e para nós mostrarmos para nós mesmos e para o nosso Deus que nós levamos Deus a sério, que nós não brincamos de ser crentes, nós levamos o nosso Deus a sério, nós tememos ao nosso Deus. Vamos orar. Amado Senhor, nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque em muitas vezes, ó Deus, nós não temos levado o Senhor a sério. Nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo perdão que nós podemos encontrar quando nós Te buscamos, pela força que o Senhor nos dá para seguir em frente, para não ficarmos prostrados no pecado. Então eu peço a Ti, ó Deus, que se essa exortação chegou no coração daqueles que o Senhor preparou nessa noite, anima, Senhor, encoraja, para que nós possamos levar o Senhor mais a sério em nossas vidas, para que não possamos ser levianos, tratando, ó Deus, a nossa fé como uma brincadeira, mas com seriedade, com dedicação, com amor, respondendo a Deus o tanto de amor que o Senhor tem por nós. Abençoa o Teu povo aqui reunido, Senhor. Que a nossa igreja seja uma igreja que leva o Senhor a sério. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém.